Olá pessoal, hoje falaremos do Papa Francisco e muito mais. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar, agora vamos para as notícias. No Ângelus, Papa renova sua proximidade a Petrópolis. Proximidade com a população de Petrópolis e o Dia dos Profissionais da Saúde foram as saudações do Papa neste domingo, depois da oração do Ângelus na Praça São Pedro. No domingo, dia 20, depois da oração do Ângelus, o Papa Francisco manifestou mais uma vez sua proximidade às populações atingidas pelas calamidades naturais do Brasil em Petrópolis e de Madagascar. Estas foram suas palavras. Exprimo minha proximidade às populações atingidas por desastres naturais nos últimos dias. Estou pensando especialmente no sudeste de Madagascar, flagelado por uma série de ciclones, e na área de Petrópolis, no Brasil, devastada por enchentes e deslizamentos de terra. Que o Senhor receba os mortos em sua paz, conforte suas famílias e apoie aqueles que os estão ajudando. E em seguida, o Santo Padre recordou que hoje se comemora o Dia dos Profissionais da Saúde. O Papa agradeceu a todos recordando que seu heroísmo permanece todos os dias, não apenas no período do Covid. Hoje é o Dia Nacional dos Profissionais da Saúde e devemos lembrar de tantos médicos, enfermeiros e enfermeiras, voluntários que ficam ao lado dos doentes, os tratam, os fazem sentir-se melhor, os ajudam. Ninguém se salva sozinho, foi o título do programa, a sua imagem. Ninguém se salva sozinho, e na doença, precisamos de alguém que nos salve e nos ajude. Um médico estava me dizendo esta manhã que na época do Covid, uma pessoa estava morrendo e disse-lhe: "Pegue na minha mão, estou morrendo e preciso de sua mão." Os heróicos profissionais da saúde mostraram este heroísmo no tempo da Covid, mas o heroísmo permanece todos os dias. Aos nossos médicos, enfermeiras, enfermeiros, voluntários, um aplauso e um grande obrigado. Deixe orações nos comentários pelo povo de Petrópolis e Madagascar. Compartilhe esse vídeo no grupo da igreja. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Dom Pena Parra. Mover o impossível com a terna força da cruz. Santa Rita é conhecida como a Santa dos Impossíveis, mas a sua vida extraordinária de mulher, esposa, mãe e religiosa não recorreu a meios fulgurantes e extraordinários. Moveu o impossível com a terna força da cruz, que é docilidade ao Espírito Santo. Palavras de Dom Pedro Parra na homilia proferida na manhã do dia 20, no domingo, no santuário de Santa Rita, na cidade de Porto, em Portugal. Na manhã de domingo, Dom Edgar Pena Parra, substituto da Secretaria de Estado do Vaticano, presidiu a Santa Missa no santuário de Santa Rita de Cássia, na cidade do Porto, em Portugal. A seguir, a sua homilia na íntegra. Feliz por celebrar convosco o dia do Senhor neste santuário. Trago a saudação e a bênção do Santo Padre para todos vós, amados irmãos e irmãs. De bom grado, partilho alguns pensamentos que suscitou em mim a palavra de Deus, agora proclamada. Em abono da verdade, tenho de dizer que o texto evangélico de hoje não parece exigir particulares comentários, mas sim muita coragem para ser posto em prática. Amai os vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos odeiam, bendizei aqueles que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos maltratam. Lucas capítulo 6, versículo 27 e 28. São palavras que deixam fora de cena uma conduta religiosa, prudente, palavras que chegam mesmo a subverter o bom senso, desde que existe o homem na terra. Ao mal responde-se com o mal, e ao bem com o bem. Jesus vai além disto, muito mais além. Até o inverossímil, chegando a ponto de pedir o amor aos inimigos, de dizer: dá a todo aquele que te pedir, e ao que levar o que é teu, não lhe o reclames. Notemos que não atenua sequer o conceito, ajuntando que, entretanto, a pessoa que pede deve pelo menos fazê-lo com gentileza, ou que o inimigo deve dar algum sinal de degelo. Fica-se estonteado e apetece perguntar: como é possível? O Senhor não sabe que, seguindo a letra deste evangelho, nós, discípulos, viveríamos como perdedores e muitos se aproveitariam de nós? Mas Jesus não quer saber. Antes, aumenta a dose
e alguns versículos depois reitera o conceito. Repete, um fato muito raro no Evangelho de Lucas, o que disse: amai os vossos inimigos. Para cúmulo da surpresa, notemos que o Senhor não nos dirige piedosas exortações ou convites declináveis, mas exigências concretas e taxativas. Uma coisa, porém, há que sublinhar. Jesus não pretende que se nos tornem agradáveis nossos inimigos, nem que demos a quem quer que seja. Não nos pede para forçar sensações. De fato, segundo suas palavras, os inimigos permanecem inimigos, e dar continua a ser um sacrifício. Ele sabe que não é possível eludir o sentimento que nos vem do coração, mas recomenda que nos empenhemos ao nível de opções, seguindo um único critério: responder ao mal com o bem. E tomando nós a iniciativa, sem esperar que os outros mudem e se arrependam, em última análise, Jesus não nos pede que nos comprazamos, mas que nos amemos. E amar-nos é uma coisa muito concreta, segundo o que ele acrescenta: fazer bem, emprestai, sem nada esperar em troca. Perante esta radicalidade, surgem espontaneamente pelo menos duas perguntas. A primeira: por que o motivo o Senhor chega ao ponto de nos pedir tudo isto? A segunda: como podemos pô-lo em prática? Por que é que Jesus nos pede isto? O Evangelho avança um motivo só: para ser filhos do Altíssimo, que é benigno para com os ingratos e os maus. É o único motivo. De fato, o Senhor resume tudo dizendo: sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Esta é a diferença, reiterada 3 vezes, com quantos Jesus chama pecadores. São aqueles que não conhecem o Pai e, por conseguinte, vivem segundo padrões de juízo puramente humanos. Ser ícones do amor do Pai, eis a diferença dos cristãos no mundo. Queridos irmãos e irmãs, muitas vezes temos-nos distinguido e distinguimos-nos como cristãos pelo que acreditamos, pelas posições que assumimos a respeito de Deus, do homem, da sociedade, das opções morais e políticas. Hoje, porém, o Evangelho leva-nos a uma essencialidade radical: testemunhar o modo de proceder do Pai, o seu amor incondicional e fiel por todos, sem cálculos nem distinções. Eis a diferença cristã: viver sem ser contra alguém, mas por todos. É exigente. Todavia, segundo o Senhor, é o melhor caminho para evangelizar, porque é o que melhor revela o Pai. E nisto, caríssimos, creio que cada um de nós precisa de melhorar. Passemos então à segunda e fundamental questão: como colocar em prática o que Jesus pede? Alguém disse que, entre o dito do Evangelho e a sua prática, há a mesma diferença que subsiste entre a música escrita e a música tocada. Continuo no contexto da metáfora musical, inspirando-me no grande órgão de tubos deste santuário, cujo 20º aniversário recordamos hoje. Como se sabe, o órgão, apesar de ser composto por mecanismos mecânicos refinados que são acionados pelos toques humanos, conta-se entre os instrumentos musicais de sopro em que o som se deve principalmente às modulações do ar e não tanto à percussão humana. Deixando a metáfora, para que a partitura do Evangelho seja executada no mundo, não bastam mecanismos pastorais comprovados e em bom funcionamento. É preciso um sopro, um ar puro que vem de fora e não pode ser fabricado. É necessário o Espírito Santo. É ele, o sopro divino, que transforma os nossos gestos e o nosso compromisso naquela música da alma, que toca os corações e muda a história. Caso contrário, todo esforço é vão. Pensemos no exemplo talvez mais eloquente a este respeito, o dos apóstolos, colunas da igreja. A sua história está repleta de incongruências e fracassos, que os evangelhos não escondem. Mas a partir do momento que desceu sobre eles o Espírito Santo, teve lugar uma mudança irreversível. A sua humanidade não se tornou perfeita e irrepreensível, mas operou-se neles uma inversão. Se antes o centro da vida era o próprio eu, depois de Pentecostes o centro passou a ser Deus, e o objetivo da vida era imitá-lo, sem medo de amar até a loucura e até passar através da cruz para se assemelharem a ele. Por isso o Espírito Santo é o segredo para ajustar a nossa vida à harmonia do Evangelho. Com ele é possível ver tudo que Jesus nos pede hoje. Ao contrário, sem o Espírito de amor, não seremos capazes de amar como Jesus deseja.
Isto já nós o sabemos. O mais difícil é traduzir na prática esta convicção, ou seja, recordar-se de rezar ao Espírito Santo para que intervenha precisamente nisto, na nossa capacidade de amar. Com frequência pedimos-lhe inspiração, conselho, fortaleza, ajuda para iniciativas pessoais e eclesiais, mas seria conveniente pedir-lhe com insistência a capacidade de cumprir aquilo que o Senhor recomenda acima de tudo, pôr em prática o mandamento do amor, ser-nos-á útil habituar-nos a invocar o Espírito e dirigir-nos a Ele mediante a palavra que Ele próprio inspirou. Sendo assim, por que não dedicar alguns momentos nos próximos dias para o invocar e reler o Evangelho de hoje? Poderíamos deixar este pequeno texto na mesinha de cabeceira e, ao longo de toda a semana, assimilá-lo na oração? Fazer ressoar em nós as suas palavras é o primeiro passo para as acolher e pôr em prática. Um padre da igreja, Santo Isaac de Nínive, escreveu uma coisa surpreendente a propósito das deficiências dos cristãos. Escreveu que o maior pecado é não acreditar nas energias da ressurreição. Pode parecer uma afirmação estranha, mas é plenamente coerente com o que temos vindos a dizer. Quer nos dizer que a culpa dos crentes e das comunidades cristãs ao longo dos séculos foi, acima de tudo, nivelar-se, não acreditar profundamente nas energias que só o Espírito Santo, autor de toda a ressurreição, provê. De fato, só Ele é que introduz no mundo uma vida nova, a do amor que dá a vida, capaz de superar os limites da condição humana. Caríssimos, este santuário recorda-nos que o Espírito está em ação e realiza maravilhas nos homens. Um exemplo disso são os santos, que o deixaram agir nas nossas vidas. E um modelo excelente disto mesmo é Santa Rita, a quem está dedicado este templo. Pensamos nessa jovem do século XIV, filha de pais idosos que se opunham à sua vocação religiosa e deram-na em casamento a um jovem de temperamento colérico e impetuoso. Confiante na providência, Rita conseguiu transformar o caráter do marido, através de uma santa paciência evangélica e da caridade extraordinária que rauria da fé. Viveu depois a tragédia da morte violenta do marido, assassinado numa emboscada, e o medo pela sorte dos filhos, envolvidos na série de vinganças que se desencadeara. A este mal respondeu sempre com as armas do bem, com a tenacidade da oração e a generosa oferta da vida. Quando finalmente pôde consagrar-se ao Senhor, viu seu pedido rejeitado por 3 vezes. Finalmente aceita, viveu 40 anos de intensa vida religiosa, rica em obras de pacificação entre as fações do país, sem considerar inimigo nenhum daqueles que tinham feito mal a ela e a sua família. Esta vida representa uma extraordinária melodia evangélica. Habitualmente, esta santa é representada diante do crucifixo, muitas vezes com o espinho da coroa de Cristo espetado na testa, em memória de um episódio místico que a caracteriza. Isto é ilustrativo também para nós. O Senhor redimiu o mundo com a cruz e pede-nos para continuar a sua obra com a força suave do Espírito e segundo os seus caminhos, purificando o mal do mundo unicamente com o ar puro do Evangelho. Neste sentido, somos chamados a transformar com humildade e perseverança o mal em bem, fazer como as árvores que absorvem a poluição e a transformam em oxigênio. Santa Rita é conhecida como a santa dos impossíveis, mas a sua vida extraordinária de mulher, esposa, mãe e religiosa não ocorreu a meios fulgurantes e extraordinários. Moveu o impossível com a eterna força da cruz e a docilidade ao Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, hoje gostaria de rezar para que o Espírito desperte em cada um de nós a beleza da própria vocação, sermos ícones vivos do Pai no mundo, templos do Espírito Santo, membros que se unem a Cristo no seu sacrifício de salvação. Que o pensamento da sublimidade da nossa vocação aumente nosso zelo e nos motive dia a dia a tornar a música o Evangelho onde vivemos. Deixe um amém nos comentários. Compartilhe este vídeo no grupo da igreja. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Não somos cristãos se fizermos guerras uns com os outros. No Anjos do Domingo, ao comentar o evangelho que Jesus diz aos discípulos para amarem seus inimigos, o Papa disse: como é triste quando as pessoas e povos orgulhosos de serem cristãos veem os outros como inimigos e pensam em fazer guerra entre si. Talvez sejamos loucos o suficiente para entrarmos em guerras uns com os outros. Uma guerra na Europa com consequências inimagináveis, mas ao menos não nos chamemos cristãos.
Estamos brincando com o fogo. Talvez as guerras invisíveis não sejam suficientes para nós. Aquelas guerras mundiais que todos os anos causam milhões de mortes por fome e pobreza, por doenças evitáveis, pela violência de tantos conflitos esquecidos, pela criminalidade do dia a dia, por mortes em acidentes de trabalho ou por aquela guerra escondida que se chama solidão, exclusão, exploração e indiferença. Depois, há a guerra da qual não temos mais consciência, a guerra contra nossos filhos mortos no ventre de suas mães. Talvez seja a guerra mais invisível. Quem sabe se um dia a posteridade nos condenará por esta matança silenciosa. Aqueles que não veem estas grandes guerras tomam como certa sua pequena paz. Não nos condenemos a repetir os erros do passado. Talvez não seja suficiente a pandemia que já assolou toda a humanidade, matando sem distinções, empobrecendo ainda mais os pobres e enriquecendo ainda mais os ricos. E hoje, somente as ameaças de guerra já fazem aumentar a pobreza de muitos e a riqueza de poucos. O que nos preocupa é a raiva e o ódio que está circulando pelo mundo, os ataques de violência, as palavras de desprezo, as explosões de ferocidade. As ofensas e insultos entre os próprios cristãos são preocupantes. Jesus disse que seremos reconhecidos pelo amor que temos uns pelos outros. Em vez disso, basta olhar para as redes sociais e blogs. Muitas vezes testemunhamos confrontos e agressões mútuas desenfreadas, talvez em nome da verdade e da justiça. São Paulo disse aos Gálatas: se vós mordeis e vós devorais, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Mas se fazemos a guerra entre nós, que acreditamos no Evangelho, como podemos pedir aos outros que não o façam? O Evangelho nos pede que amemos nossos inimigos, que vencemos o mal com o bem. Soa como utopia. Talvez sejamos tão loucos, a ponto de entrarmos em guerra uns com os outros, mas ao menos não nos chamemos cristãos. Compartilhe este vídeo no grupo da igreja. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.